Oi, amigo. Oi, amiga da nossa querida Universidade Regional do Cariri. Mais uma vez aqui com vocês, com muito carinho, o professor Jorge Emícles. E vamos continuar tratando dos assuntos relacionados à nossa disciplina Direito Administrativo 1. No vídeo passado, nós nos dedicamos essencialmente a investigarmos as origens do direito administrativo, onde podemos observar que estas origens estão relacionadas ao surgimento do Estado liberal, à Revolução Francesa, ao surgimento também do direito constitucional, de sorte que o estudo que a nós incumbe fazer relativamente ao direito administrativo está intimamente relacionado com o estudo relacionado ao próprio direito constitucional. São irmãos siameses que nascem num só e mesmo processo de surgimento histórico. Então, a partir dessa afirmação básica, nós investigamos, e aí o que está nesse quadro, foi o quadro onde nós ficamos na aula anterior, as diversas escolas que estudaram o direito administrativo desde as suas origens, a expectativa de que cada uma delas buscava compreender o direito administrativo a partir de um objeto. As diversas escolas, essencialmente, estabeleceram distintos objetos de estudos ao direito administrativo. Nós bem sabemos a importância que tem em se delimitar, em se estabelecer o objeto de uma ciência, pois esta possibilidade é condição de existência da ciência mesmo. Até aqui chegou a doutrina, melhor dizendo, a um consenso. O direito administrativo investiga a função administrativa, compreendida a função administrativa como a função precípua, principal do Poder Executivo. Portanto, o objeto do nosso estudo não é o Poder Executivo, mas a sua função típica, esteja ela sendo exercida por quaisquer dos outros poderes e às vezes mesmo por particulares. Por isso que o nosso estudo, em alguns momentos, irá se estender a ações distintas daquelas praticadas pelo Poder Executivo, tanto no âmbito do Poder Judiciário e Legislativo, quanto na atuação, às vezes, de particulares, quando a eles for delegada o exercício de alguma atividade administrativa, da função administrativa, muito notadamente do serviço público, ali também será objeto de estudo do direito administrativo. Dadas essas primeiras noções, ficou também assentado que o nosso estudo, que aquilo sobre o que se debruça o direito administrativo é um sistema jurídico, um complexo sistema jurídico, positivado ou não, que delimita os poderes do Estado, os limites e competências do Estado na atuação relacionada à função administrativa. Uma primeira noção, portanto, do que seria o direito administrativo, nós podemos tranquilamente encontrar nestas palavras. Contudo, me parece importante trazer para o nosso diálogo uma definição de direito administrativo. Ora, são muitas as escolas de direito administrativo. São muitas, portanto, as influências diferentes que estas respectivas escolas exerceram sobre os diferentes estudiosos. Daí nós vamos encontrar várias definições distintas de direito administrativo. Para agora, me parece importante nós nos debruçarmos sobre a definição aqui, que eu elegi, da Maria Silvia Zanella de Pietro, uma das grandes autoras brasileiras de direito administrativo, uma autora viva, tanto no sentido orgânico dessa expressão, ela
não morreu, mas também viva no sentido acadêmico, no sentido intelectual dessa expressão, porque a obra dela continua sendo escrita e reescrita e aprofundada, de maneira que ela é uma das mais respeitosas estudiosas do direito administrativo da nossa contemporaneidade. De maneira que todos esses fatos, mais do que qualificam, né, nós trazemos aqui a sua definição para a nossa análise. Então, diz a Di Pietro na sua obra, né, no curso dela clássico, o direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas da administração que integram a administração pública. Estes órgãos, pessoas jurídicas e físicas que integram a administração pública, são a eles a quem se incumbe a realização do que nós já chamamos de função administrativa. No sentido mais específico, é o objeto de estudo do direito administrativo. Di Pietro aqui, ela está até compondo a noção dessa função administrativa. Em que se divide a função administrativa? Uma série de pessoas jurídicas, numa série de pessoas naturais, numa série de atribuições. Isso é uma noção que mais adiante nós vamos ver como a administração pública no sentido objetivo, a administração pública no sentido subjetivo e agentes públicos. Cada uma dessas noções que serão devidamente desenvolvidas no momento oportuno da nossa disciplina. Para agora, genericamente, nós podemos falar em função administrativa, né? E a atividade não contenciosa que exerce sobre os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. As funções e os bens, também outro capítulo do nosso estudo, os bens públicos. A perspectiva do momento jurídico em que a administração pública ela é titular do dominus, da coisa, da propriedade. Como é essa propriedade? Que regime jurídico, essa propriedade está estabelecida. Dizendo essa mesma coisa, em outras palavras, nós podemos afirmar que o direito administrativo, voltando àquelas palavras que disse há pouco, significa um sistema jurídico. Quem é que vai estabelecer qual é o conteúdo das relações jurídicas oriundas, né, da atuação destes órgãos, desses agentes, dessas pessoas da administração, também das pessoas naturais que integram a administração pública? É um sistema jurídico. E esse sistema jurídico, obviamente, é o direito administrativo. Assim, nós queremos introduzir com essas palavras uma noção muito importante no estudo do direito administrativo. Existe aquilo que muitos estudiosos, e aqui eu estou partindo da nomenclatura utilizada por alguns autores clássicos do direito administrativo, dos primeiros autores notadamente, existe um conjunto de direitos e deveres, de regras, normas jurídicas no sentido mais apropriado, que vão estabelecer o conteúdo das relações jurídicas entre as pessoas de direito privado. Isso é o que tradicionalmente se chama, ou se chamava, de direito comum. Se chama porque ainda estamos fazendo essa referência atualmente. E existe uma outra ordem jurídica, um outro regime jurídico que vai estabelecer, né, as relações jurídicas do próprio Estado, internamente entre seus órgãos e entes, e também externamente entre ele e os cidadãos,
Vamos nos lembrar que dentro daquelas diversas escolas que estudaram, buscaram investigar qual seria o objeto de estudo do direito administrativo, uma delas, de proeminência, é a que estuda as relações jurídicas, exatamente nessa perspectiva, que quer dizer, estuda esse regime jurídico propriamente. Então, eu tenho um regime jurídico de direito comum e eu tenho um outro regime jurídico paralelo, que se sobrepõe, que coexiste um com o outro. Aqui eu estou me referindo ao regime jurídico administrativo. Outra expressão que nós vamos ouvir muito nas nossas apresentações. Regime jurídico administrativo. Por regime jurídico administrativo, nós podemos entender exatamente esse sistema jurídico que estabelece, que regula essas relações jurídicas relacionadas à função administrativa, que regulam, portanto, a própria função administrativa, que é o mesmo que dizer as diversas relações jurídicas que existem do Estado entre seus diversos órgãos e entes e do Estado com os particulares. Com o Estado, administração. Com o Estado, quando está exercitando especificamente a função administrativa. Porque quando nós vamos estudar o Estado, quando ele pratica a função jurisdicional, há um outro regime jurídico. Quando nós estudamos o Estado, quando ele pratica a função legislativa, idem. Aqui, o regime jurídico administrativo tem que ser compreendido como o sistema jurídico ou o regime jurídico da função administrativa. Como é que esse regime jurídico que estuda, que estabelece o conteúdo, o regime jurídico estabelece o conteúdo, o direito administrativo estuda, analisa, investiga esse conteúdo? Como é que ele vai se estabelecer? Em geral, na maioria das ciências, nós temos a institucionalização dos códigos. Os códigos nascem, é um fenômeno próprio da escola exegética. Os códigos nascem sobre a promessa de positivarem todo o sistema jurídico. Esta é a pretensão dos códigos. Traduzirem por normas positivadas pelo direito escrito todo o conteúdo de um sistema jurídico. Na pós-modernidade, que é a época que nós vivemos, claramente isso não é possível. Já é uma conclusão óbvia para nós. Portanto, é preciso assomar algo além do direito positivo. O direito positivo tem sua vez, o direito positivo tem sua importância. É o início do processo hermenêutico, através do texto da lei. Mas ele não encerra em si mesmo o resultado desse processo, nem muito menos. Ele é capaz de concentrar em sua respectiva estrutura todo o conteúdo de um sistema jurídico. A noção de sistema jurídico ela é obviamente muito maior do que a do simples direito positivado. No âmbito do direito administrativo, essa realidade ainda é mais evidente, na medida em que nós não possuímos um código. Sabidamente, o direito administrativo no Brasil jamais possui um código. Aliás, em poucos estados estrangeiros, o direito administrativo vai possuir um código. Então, é um fenômeno mundial. A inexistência de um código de direito administrativo, no que pese esse ramo específico do direito ter nascido ainda na época da escola da exegese. Então, a ausência do código conduz os estudiosos do direito administrativo, de outros ramos também, mas notadamente no direito administrativo, a compreender que este ramo do direito ele necessita imprescindivelmente de uma base valorativa. É a partir de um conjunto de valores que se vai estratificar, formar, estabelecer os respectivos institutos jurídicos.
Portanto, a partir de uma base principiológica. Todos os institutos relacionados ao direito administrativo, portanto, que vão formar a estrutura básica, a estrutura elementar desse sistema jurídico, tem que estar fundamentado nos princípios, que são afirmações relacionadas a valores. Para nós é muito tranquilo, na pós-modernidade, compreendermos isso. Na medida em que podemos nos referir, nos apegar, nos fundamentar em trabalhos esplendorosos, como, por exemplo, Ronald Dworkin, como, por exemplo, Robert Alexy, que há crítica a confusões que se fazem com relação a um e outro, não são exatamente o mesmo pensamento, mas, em essência, eles vão desvelar para a interpretação jurídica a noção de que a norma jurídica ela pode ser dividida, decomposta em regras e princípios. A regra é o direito positivo. Os princípios revelam os valores, eles não são os valores, mas eles revelam os valores sobre os quais devem estar sedimentadas, fundamentadas as regras. Logo, há um dado que necessariamente conduz à legitimação do conteúdo da regra, que são os princípios. As regras só devem ser atendidas na medida em que elas homenageiem, elas efetivem princípios que são a base, que são o norte, que são o alicerce do respectivo ramo do conhecimento jurídico. Por isso é que todos os institutos do direito administrativo necessariamente têm que estar alicerçados sobre estes princípios. Esse é o estudo que se chama de principiologia, um estudo que merece, sem dúvida, ser muito mais aprofundado. Em outros momentos, nós podemos voltar para nos aprofundarmos nesse respectivo estudo. Para agora, o objetivo é o de trazermos noções elementares, primevas, a respeito deste conteúdo. Assim, os estudos tradicionais do direito administrativo vão conduzir os estudiosos a buscar investigar quais são os princípios que estabelecem essa base, esse alicerce da nossa disciplina. Nesse sentido, cabe trazer ao nosso diálogo uma expressão, um estudo, a lição do Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Dentre outros estudiosos, ele nos traz a seguinte colocação, a seguinte pergunta na obra de direito administrativo dele: quem cria os princípios? Os princípios seriam obra do legislador? Só o legislador tem a capacidade de criar os princípios? Isso seria um dado arbitrário, porque a lei não cria o direito. A lei até pode ser compreendida como uma fonte do direito. A lei não é sinônimo da norma jurídica. A norma jurídica pode até ter como um de seus fatores componentes a lei, mas não são definitivamente expressões sinônimas. Logo, a lei não tem este poder de criar princípios. A lei até pode homenagear princípios, mas os princípios, eles essencialmente são fruto do fenômeno cultural que nós chamamos por direito. Quem produz o direito na perspectiva da pós-modernidade? Nós não podemos mais falar daquele argumento positivista moderno de que a única fonte do direito legítima é a produzida pelo próprio Estado. O Estado não cria direito, o Estado não faz direito. Quem faz o direito, enquanto fenômeno social, necessariamente tem que ser a sociedade. O direito é fenômeno social, é fenômeno
também cultural. Logo, quem vai estabelecer o conteúdo desses princípios é o direito, nessa perspectiva que nós estamos colocando aqui. Não pode ser a lei. A lei, como eu disse, pode até homenagear o princípio, nunca criá-lo. Também não está correto dizer que quem produz o direito é o doutrinador, é o estudioso, o cientista do direito. Aí seria o mesmo que dizer que o sujeito cria o objeto. Isso também não tem vez, isso também não faz sentido. O sujeito não pode criar o objeto, o sujeito investiga o objeto, porque o objeto propriamente já preexiste a esta investigação. Então, seria outra conclusão falaciosa se nós concluíssemos, se nós compreendêssemos que os princípios jurídicos são criados pelo doutrinador. Muito menos pode ser criado o princípio pela jurisprudência, pelo trabalho do Poder Judiciário. Aí nós chegaremos ao fenômeno que, por exemplo, o Lênin Streck critica com toda razão, do chamado panprincipiologismo, que é um movimento onde os juízes inventam princípios para fundamentar o seu arbítrio, fundamentar decisões arbitrárias quando o juiz não concorda com a letra da lei, quando o juiz não concorda com a solução hermeneuticamente correta para um dado problema, ele inventa um princípio e fundamenta a sua decisão neste respectivo princípio, ainda que este princípio fira de morte, né, a própria letra da lei, principalmente a própria, e tantas vezes, a própria letra da Constituição. Então, por isso é muito importante nós compreendermos essa perspectiva. Quem revela os princípios, quem descobre os princípios é o estudioso, através do estudo, através da aplicação do método sobre o respectivo objeto. Não é o cientista que cria, não é o legislador que cria, não é muito menos o judiciário quem cria os princípios. Isso nos conduz a uma reflexão muito importante quando, por exemplo, nós nos deparamos com a chamada reforma administrativa. Dentre outras maldades, outras atecnias, outros absurdos do ponto de vista jurídico, que a reforma administrativa está pretendendo impor, né, goela abaixo para toda a sociedade brasileira, nós temos que o caput do artigo 37 da nossa Constituição é reformado, é modificado radicalmente para a inclusão de uma série de princípios novos, princípios que não possuem um estudo mais profundo dos doutrinadores, dos cientistas do direito administrativo. Então, são princípios arbitrários, portanto. Um movimento onde o legislador da reforma constitucional, da PEC, da reforma administrativa, ele vai propor a criação de novos princípios. Como eu disse, muitos desses princípios que não têm uma base dogmática, que não têm uma tradição de estudos, né, relativa ao trabalho realizado pelos nossos respectivos cientistas. Agora, o panprincipiologismo chegou ao trabalho do próprio legislador, já saiu das arraias da atividade arbitrária nesse sentido do Poder Judiciário. Então, feitas essas rápidas considerações a respeito dos princípios ou da principiologia jurídica, que, como eu disse, são assuntos que merecem, sem a menor sombra de dúvida, um maior aprofundamento, né? Nós vamos tratar, a partir de agora, de quais seriam os princípios elementares, principais, mais importantes, trabalhados na doutrina de direito administrativo. Além do que nós vamos afirmar nesse vídeo de hoje, há muito mais coisas que podem e devem ser ditas. É necessário, portanto, que cada um de vocês se aprofunde nesse estudo, vá buscar nas obras de referência, né, o que os autores, o que os cientistas, o que os estudiosos do direito administrativo estão a tratar a respeito desse tema. Mas para agora, nós vamos trabalhar, né, inicialmente com 2 princípios e depois vamos nos aprofundar um pouco mais no assunto, trazendo o quê?
a Constituição Federal chama de princípios da administração pública. Como quem cria um princípio é a tradição, o direito enquanto fenômeno cultural, é a isso que nós podemos chamar de tradição, numa perspectiva bem própria das lições de Heidegger, né? Esses estudos, essas observações, essas digressões de ordem científica sobre o objeto de estudo do direito administrativo é capaz de revelar que existe um princípio supremo, um princípio superior, que é a base a partir da qual todos os outros princípios do direito administrativo vão se desdobrar. É um princípio que, a despeito de não estar afirmado expressamente na letra da nossa Constituição Federal, ele ainda assim é unanimemente reconhecido como um princípio constitucional. Porque interpretação legítima da nossa Constituição não pode conduzir a outra conclusão, senão a de que o nosso legislador constituinte, de maneira implícita, estabelece esse princípio, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A ideia elementar é óbvia. Havendo conflito entre o que é interesse público e o que é interesse privado, deve-se sobrepor o interesse público, que é uma ideia sobre a qual nenhum de nós, em princípio, vai racionalmente se opor. Pode racionalmente se opor. Racionalmente está correta essa ideia. A questão é, o que é que significa interesse público? Qual o conteúdo dessa expressão? É uma boa pergunta. Porque os estudiosos do direito administrativo, eles, de maneira praticamente unânime, não é unânime, porque começa a nascer uma corrente de pensadores que se opõe a essa ideia, mas os clássicos, as obras clássicas do direito administrativo, basicamente comungam com a ideia de que o interesse público é um conceito jurídico indeterminado, o que os constitucionalistas chamariam de uma cláusula aberta. Vai estabelecer um valor elementar, mas não tem elementos suficientes de densificação para nós sabermos abstratamente traduzirmos a definição do que seja interesse público. Por ser uma cláusula aberta, a noção de interesse público ela só vai se revelar efetivamente no caso concreto. Só diante do caso real, dos fatos propriamente quando se apresentem, é que será possível a compreensão de o que seria o interesse público. E isso é uma afirmação perigosa. Nessa afirmação que eu advirto novamente é perigosa, nós entramos no que se chama do senso comum teórico dos juristas. São verdades pré-estabelecidas, pré-acabadas, que não passam por um crivo racional de ponderação do intérprete. É porque é. Interesse público se sobrepõe ao interesse particular e ponto. Não se adentra, não se aprofunda nessa noção de o que seria interesse público. Exatamente daí onde se constrói o consenso, né, do conceito jurídico indeterminado, da cláusula aberta. E é exatamente este fato, como tantas outras noções que nós temos no direito, que conduzem ao arbítrio, que conduzem à introdução do elemento ideológico dentro do discurso jurídico. Muita coisa, muitos absurdos, inclusive, cabem dentro dessa noção de interesse público. Então, por isso, um reclamo dos doutrinadores mais modernos, dos doutrinadores mais contemporâneos, dos doutrinadores mais críticos, a depender do lugar de fala, dos doutrinadores mais comprometidos com as garantias que devem ser próprias, oriundas do direito administrativo. No direito administrativo, aqueles que se comprometem com o direito administrativo enquanto um instrumento
da liberdade do cidadão, enquanto um instrumento que coíbe, que limita o arbítrio do Estado. Para todos esses pensadores, graças à ideia de que é preciso criar elementos que possibilitem uma maior densidade do direito administrativo, da noção, melhor dizendo, de interesse público dentro do direito administrativo. Então, também aqui nós estamos diante de outro tema que demanda um maior aprofundamento. Há ideias valorosas, importantes neste sentido, que na medida em que os queridos amigos e amigas da URCA forem nos demandando, em vídeos futuros, nós estamos dispostos a nos aprofundarmos nessas noções. Outro princípio, que é decorrência desse primeiro, o princípio da indisponibilidade do interesse público. O interesse público, significa um interesse coletivo, que não pertence ao sujeito que pratica os respectivos atos da administração pública. Os sujeitos que praticam esses atos, os administradores, são meros gerentes de interesses alheios. Por isso, esses interesses são indisponíveis. É de se fazer aqui na doutrina uma distinção entre interesse público primário e interesse público secundário. O interesse público primário, sim, ele é disponível. O interesse público secundário é disponível. Interesse público secundário podemos associar ao interesse da fazenda. Não é de se confundir interesse público com o interesse do erário, com o interesse da fazenda pública, do tesouro. O interesse público ele tem que ser associado à atuação do Estado relacionada à efetivação de direitos fundamentais. Uma noção importantíssima, trazida, dentre outros, pelo grande doutrinador chamado Marçal Justin Filho. Muito importante a obra do Justin Filho também nesse capítulo. O que é indisponível é o interesse primário, não o interesse secundário. Isso faz com que se permita, por exemplo, hoje em dia, que a administração pública, em certos momentos, participe de atos de mediação, de arbitragem, por exemplo, na execução dos contratos administrativos, permite-se a instauração do juízo arbitral. É possível que a administração pública participe de atos de mediação, formas consensuadas de solução dos conflitos, que é a fórmula preferida pelo sistema, por exemplo, de Código de Processo Civil, em vigor a partir do Código de 2015. Também há um conjunto de princípios fundamentais elencados não só, mas principalmente no artigo 5º da nossa Constituição, que necessariamente devem formar e informar a estrutura da administração pública. Um princípio necessário, elementar, por exemplo, para ficar só em um, é o devido processo legal. E aí com os corolários lógicos dele decorrente, notadamente o contraditório e a ampla defesa. São princípios decorrentes do devido processo legal e outros mais. Então, todos aqueles princípios elencados como direitos fundamentais, a obra do Alex faz essa associação dos direitos fundamentais a princípios fundamentais, todos eles são princípios elementares também da ordem administrativa, do direito administrativo, porque são garantias do cidadão contra os arbítrios provocados pelo Estado. Mas de uma maneira clássica, a nossa doutrina, ela vai fazer referência àqueles princípios que estão estabelecidos lá no caput do artigo 37 da nossa Constituição. Vamos vocês lerem, que são repetidos rigorosamente pelos estudos doutrinários.
Alguns doutrinadores, e aí de maneira equivocada, colocam estes como os princípios da administração pública. Não é verdade. Na perspectiva daquela questão que nós colocamos agora há pouco. A legislação, o legislador, nem o legislador constituinte, ele cria princípios, ele os homenageia. O Constituinte de 88, quando elenca no caput do artigo 37 da Constituição aqueles princípios elementares, enquanto os princípios essenciais que compõem a estrutura da administração pública, na verdade está ressaltando a importância que esses princípios já tinham. Não estivessem escritos no texto da Constituição, ainda assim seriam princípios elementares. Aqui, rápidas palavras a respeito de cada um destes princípios. Primeiro, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade vai estabelecer a noção de que toda atuação da administração pública deve estar rigorosa e estritamente vinculada à autorização legislativa. É uma perspectiva da análise, né, do princípio da liberdade, que consta na nossa Constituição Federal. Diz a Constituição Federal que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude da lei. Isso é um direito fundamental. Isso é uma delegação do Estado dirigida ao cidadão. De maneira que o cidadão pode tudo fazer, salvo aquilo que expressamente a lei o proíba. No âmbito da administração pública, a afirmação é exatamente oposta a essa. E faz sentido em ser. A administração pública só pode fazer aquilo que expressamente a lei determine. Porque o direito é o direito fundamental da liberdade. Todo cidadão é livre para fazer ou deixar de fazer tudo, salvo o que a lei expressamente proíba. A proibição tem que vir de uma ressalva legal expressa. Daí porque a administração pública, cujo um dos principais atributos é o de limitar as ações do cidadão, naqueles casos em que a supremacia do interesse público o recomende, ela só vai poder fazê-lo, a administração pública, quando tiver a expressa autorização legal. Então, por isso, um primado elementar de todo o regime jurídico administrativo que nós estamos iniciando a estudar é o de que a atuação da administração tem que se comprazer, tem que se limitar àquilo que a lei expressamente disser. Lei aqui no sentido amplo, porque tantas vezes essa lei será o fruto direto do processo legislativo, a lei em sentido estrito, mas outras tantas vezes pode ser atos administrativos. Por exemplo, os atos administrativos regulamentares e de outras ordens, que também vão poder limitar as liberdades da atuação dos cidadãos. O poder de polícia, por excelência, é uma atividade nesse sentido. Princípio da impessoalidade, que garante que a atuação da administração pública ela tem que ser dirigida à coletividade, ao bem comum. Ela não pode se destinar ao atendimento de vontades, de desejos ou de necessidades específicas, personalíssimas, de indivíduos certos e determinados. Salvo, naturalmente, quando a legislação assim o determinar. Mas, por regra, a atuação da administração pública é impessoal, não pode visar, não pode buscar, tutelar, um indivíduo em especial. Aí alguém pode perguntar, mas e atuações, por exemplo, do Estado quando ele pratica atividade de fomento? Mais adiante nós vamos nos aprofundar um pouco sobre essas atividades de fomento. Um exemplo bem concreto, o Bolsa Família. Quando o governo paga o Bolsa Família, ou mesmo está mais na moda o auxílio emergencial, ele está beneficiando uma pessoa certa e determinada. Isso não feriria o princípio da impessoalidade? A resposta doutrinária não fere na medida em que aquilo é o conteúdo de uma política pública. Aquela política pública deve beneficiar não precisamente o sujeito A. Não tem uma lei que diga o sujeito A deve ser beneficiado com tal ou qual benefício.
Há uma lei que estabelece todos os sujeitos que se enquadrem em situações estabelecidas nela, na lei, vão ter direito a tal benefício. Assim é o que acontece com Bolsa Família, assim é o que acontece com assistência social como um gênero. Toda atividade da assistência social, ela é universal, mas ela só vai ser destinada, só vai ser deferida àqueles que cumpram os requisitos previamente estabelecidos. Nisso se respeita o princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade também é um princípio muito antigo, mas desde essas obras mais clássicas do direito administrativo, aqui entre os administrativistas brasileiros, cabe destaque às advertências trazidas na obra do Hélio Lopes Meireles, né, nessa perspectiva muito tradicional, antiga, portanto, do direito administrativo. Não se pode confundir a moral comum com a moral jurídica. Porque essa moral comum entre aspas, que é aquela moral desenvolvida pela filosofia, ela é um elemento estritamente relativo. Ela é um elemento estritamente subjetivo e móvel, cujo conceito é móvel ao longo do tempo. Porque é moral em uma época, não é moral em outra. O que é moral em uma sociedade não é moral em outra. Basicamente trazendo esse elemento. Se fôssemos partir, advirte o Hélio Lopes Meireles, desse conceito de moral, entre aspas, comum, nós chegaremos a uma insegurança jurídica máxima. Porque isso poderia ser fundamento para arbítrios, para a insegurança jurídica. Então, por isso, a necessidade de se criar uma noção de moral jurídica. E a melhor tradução para essa ideia de moral jurídica é igualar o conceito de moralidade ao conceito de probidade, de honestidade. Assim, nessa perspectiva do direito administrativo, a moralidade está intimamente relacionada à noção de probidade, de honestidade. Logo, será moral toda ação proba, toda ação honesta é uma ação moral. Assim, reversamente também, será imoral toda ação improba. Por exemplo, o instituto da improbidade administrativa é necessariamente uma deturpação. Só existe a improbidade administrativa quando se verificar uma deturpação do princípio da moralidade. Mesmo que tipificado o ato na lei de improbidade administrativa, se demonstrado ficar que não houve uma imoralidade, que a ação foi respaldada pelo conceito elementar de moralidade, aquela ação não é improba. Então, mais adiante também, lá no Direito Administrativo 2, nós vamos discorrer um pouquinho sobre essas noções de improbidade. Princípio da publicidade é condição de eficácia de todo e qualquer ato administrativo, a sua publicização, quer dizer, o seu conhecimento através dos órgãos oficiais. Mesmo que perfeito, que cumpra todos os seus elementos, o ato administrativo só terá eficácia depois da sua respectiva publicação. Então, a importância do princípio da publicidade. Mas esse princípio da publicidade também impõe à administração pública, né, os deveres de transparência, de prestar contas. Toda a atuação da administração pública, todos os gastos da administração pública devem ser públicos. Daí onde nascem uma série de leis chamadas leis da transparência, que garantem a todo e qualquer cidadão acesso às informações relativas às atividades administrativas, desde que o façam por simples requerimentos. É uma regra que, obviamente, vai comportar exceções, informações sensíveis, de segurança nacional, informações que digam respeito à vida privada e à intimidade dos sujeitos que sejam objeto da atuação dessa administração, sigilo bancário, sigilo fiscal e outras informações mais, vão ser tuteladas e são efetivamente tuteladas pelo sigilo. Mas a regra
é a regra da publicidade. Todas estas são consequências. Enfim, o princípio da eficiência, que é um princípio relativamente novo, pois que ele é introduzido pela conhecida Emenda Constitucional número 19. A Emenda Constitucional número 19, ela é melhor chamada de reforma do Estado brasileiro. Lá no final dos anos 90, o Estado brasileiro passa por uma profunda reforma de modelo ideológico neoliberal. Dentre outras grandes alterações que esta emenda traz, ela introduz no caput do artigo 37 essa palavra, eficiência, para dizer que a administração pública, a partir desse momento, passa a ser uma administração pública gerencial. Então, há muitos trabalhos desenvolvidos sobre a noção da administração pública gerencial. Essa ideia é inserida dentro do sistema de direito administrativo brasileiro com esta palavrinha aqui. E é desde a introdução desse princípio da eficiência que vai se trazer à tona uma série de institutos no direito brasileiro. Parceria público-privada. Parcerias com organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público. Então, vários tipos de pactos que a administração pública pode fazer com particulares, delegando a particulares, empresas privadas, às vezes PPPs, ou ONGs, OCIPs e OS. A gerência, a administração de serviços públicos, ou de parcelas consideráveis de alguns serviços públicos, inclusive permitindo que essas instituições, elas encampem bens e agentes públicos nos seus respectivos desenvolvimentos, nas suas respectivas atividades. Também mais adiante, parte ainda nesse semestre, nós vamos ver, quando formos estudar a administração pública direta e indireta, vamos ver o terceiro setor, que são formados em tanto por estes entes respectivos. Então, também vamos nos aprofundar nesses princípios. Mas percebam para agora o número de instituições de direito administrativo que são forjadas, que são criadas a partir desta base principiológica. Esta é a principal tarefa a que me incumbi nesta nossa fala de hoje. A partir das próximas aulas, nós vamos nos aprofundar nesse estudo, mas agora observando concretamente, efetivamente, quais são esses respectivos institutos, forjados, como eu disse, a partir da matéria-prima desses e de outros princípios. O que eu disse hoje está muito longe de esgotar o assunto, as questões pertinentes que podem ser levantadas a respeito dos princípios. O que eu disse hoje também está muito longe de esgotar o conjunto importante de princípios que se forja a partir do estudo do direito administrativo. Aqui me restringi àqueles princípios de ordem constitucional, mas há outros, há leis extravagantes que falam de princípios e, principalmente, há um outro importante conjunto de princípios que são estabelecidos desde o trabalho hermenêutico, da interpretação dos nossos cientistas. Tudo isso é muito importante e tudo isso merece uma maior profundidade. Como os princípios, eles são fruto do fenômeno que a ciência do direito estuda, do objeto de estudo da ciência do direito. É um objeto cultural, conforme nós já dissemos. Naturalmente não se pode falar em hierarquia de princípios. Aqui vale a lembrança, a referência, à obra do Robert Alexy, onde ele vai tratar da ponderação enquanto forma de solucionar eventuais conflitos entre princípios. Mas para isso há outros estudos, e aí notadamente os constitucionalistas são muito felizes em aprofundarem
estes respectivos temas. Por hoje, né? Já vamos aqui com mais de 50 minutos de conversa. Vamos parar. Vou aguardar perguntas de vocês que podem ser postadas nos comentários da atividade no Google Classroom. Fiquem bem à vontade para postar essas perguntas. E nos vídeos futuros, né, a partir da garimpagem dessas perguntas, nós vamos voltar a trazendo essas perguntas, voltando a esse tema, a partir das perguntas que vocês eventualmente coloquem. Então, por enquanto é isso. Eu quero deixá-los com minha homenagem, né, com a esperança de que todos estejam bem e convidá-los desde logo para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!